Bora começar com a introdução. O que é derivada parcial? Eu vou escrever aqui a definição com a notação de limites, tá? Primeiro, vamos considerar uma função de duas variáveis, que eu chamei de f. As variáveis são x e y. Se são duas variáveis, você tem a opção de derivar em relação a x ou em relação a y. Beleza? Tem sempre essas duas possibilidades. Agora, se fosse uma função de três variáveis, aí você pode derivar em relação, por exemplo, imagina que você tem uma função de x, y e z. Aí você pode derivar em relação a x, em relação a y ou em relação a z. Você tem três respostas. Deu para entender a ideia? Para você passar em cálculo de primeira, é importante que você saiba a definição de derivada parcial. Não é todo professor que cobra isso. Então eu só vou mostrar a regra para vocês. É muito semelhante à regra de derivada para uma variável só. Você tem um limite quando o h tende a zero. Como eu estou derivando em x, você vai somar o h só no x, mantém o y normal, depois subtrai da função original, que é o f de xy. Ok? Depois divide por h. Esse aqui é um limite do tipo 0 sobre 0, né? Então, todas as propriedades de derivada parcial, tudo a gente demonstra resolvendo esse limite aqui. Tem professor que cobra, tem professor que não cobra, então confere isso lá na sua faculdade, tá? Se não cobrar a derivada pela definição, você não vai precisar te preocupar com esse limite aqui não. Mas eu já vi isso aqui cair em algumas provas. Galera, a grande sacada para você derivar em relação a x é você tratar o y como se fosse uma constante. Isso é a grande dificuldade dos alunos. Se você deriva em x, você tem que olhar para o y como se fosse um 3, um 4. Y é uma constante. A sua variável é apenas x. Agora, se você derivar em relação a y, é o contrário. Se você deriva em relação a y, aí dessa vez o x é constante, você tem que olhar para o x como se fosse um 10, um 20, e usar as propriedades que você já está acostumado lá do cálculo 1. Né? Regra da soma, do produto, cadeia, quociente, só que sempre tratando o x como uma constante. A parte difícil aqui é você lembrar as regras de derivação do cálculo 1. Agora, tratar o x como uma constante, isso é uma novidade. Normalmente os alunos travam isso aqui só no início, depois se torna natural. Tem várias letras, mas você só vai olhar o y como variável. Tudo que não for y, você finge que é uma constante. E a definição ela é bem semelhante. Só que agora o h ele está somando no y. Entendeu? Você tem a função de x, y mais h, menos a função original. Então, se resolver esse limite, você também vai encontrar a derivada parcial em relação a y. Perceba a diferença aqui. Ó. Aqui somou o h no x e aqui somou o h no y. É bem parecido as duas formas, tá? Então, bora fazer um exemplozinho? Para você passar em cálculo de primeira, use essa técnica. Presta atenção. Se eu estou derivando em relação a x, primeiro, você tem que identificar quais são as constantes. Ln de y não tem x, então ln de y é um número. E o número continua multiplicando a derivada. Então, sempre tira a constante. Combinado? Agora, x deriva x. Vai dar 1. Derivada de x é 1. Tá bom? São as regras de derivação que você aprende lá no cálculo 1. Daqui a pouco eu vou fazer uma revisão sobre derivadas. Ln de y vezes 1 é igual a ln de y. Essa é a resposta. Essa é a derivada em relação a x. Agora, se você derivar em relação a y, aí é o contrário. Olha só, se eu estou derivando em relação a y, o x é uma constante. Então, o x continua multiplicando. E você vai derivar o ln de y. Qual que é a derivada do ln de y? 1 sobre y. Então, use essa técnica, porque isso vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Você vai conseguir calcular as derivadas de forma rápida e sem errar. Tira a constante, depois deriva a função. E aqui, para ficar mais organizado, a gente pode escrever como x sobre y. Beleza? Agora, deixa eu explicar a mesma lógica, só que como função de três variáveis. Se você tiver uma função de x, y, z,
você pode derivar em x, pode derivar em y ou pode derivar em z. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que acostumar com o mundo de várias variáveis. Porque lá no cálculo 1, no colégio, no pré-cálculo, você só trabalhava com funções de x. A partir do cálculo 2, galera, tem infinitas variáveis. Tá? X, Y, Z, W. Às vezes tem tanta variável que a gente, em vez de ficar usando X, Y, Z, a gente usa X1, X2, X3, X4, X5, porque são tantas variáveis que fica faltando letra para você preencher. Então você tem que vai acostumando com esse novo mundo de ter várias letras diferentes. Na prática, né, é muito raro ter funções apenas de x. No mundo real você tem várias variáveis. Por exemplo, você vai calcular o lucro da empresa. Você acha que o lucro da empresa depende de uma variável só? Lógico que não, vai depender da variável x1, que é, sei lá, o preço do concorrente, da variável x2, que é a demanda, da variável x3, que é, sei lá, deixa eu inventar uma coisa aqui, os juros, tá entendendo? Na prática, você tem que trabalhar com funções de várias variáveis. Então vamos lá. A grande sacada para você resolver as derivadas parciais é você tratar tudo que não for x como constante. Então, dessa vez, o y e o z são constantes. Se você deriva em y, olha o padrão, o x e o z são constantes. Se você deriva em relação a z, aí o x e o y são constantes. Entendeu? Se você deriva em relação a, sei lá, t, tudo que não for t, você trata como se fosse uma constante. Então você pode pegar esse padrão e expandir para várias variáveis. Por exemplo, vamos supor que nós temos uma função de 4 variáveis. Você tem x, y, z, w e t. 5 variáveis. Se você derivar essa função em relação a y, você vai tratar o x, o z, o t e o w como se fossem constantes. Esse é o padrão. É isso que vai fazer você passar em cálculo de primeira. Tenta identificar constantes. Por mais que sejam letras, você tem que começar a olhar para elas como se fossem números e usar as mesmas regras de derivação do cálculo 1. Fechou? Agora, a derivada pela definição é muito parecida. Tá? Se eu estou derivando em relação a x, você vai colocar o h no x, deriva em y, soma o h só na coordenada y, né? E aqui, se eu derivo em z, você soma o h só no z. Então, existe uma forma de calcular a derivada parcial pela definição. Como eu já expliquei, não é todo professor que cobra isso. Para você passar em cálculo de primeira, você não tem que saber a matéria toda. A matéria é infinita. Você tem que saber como que é o estilo do seu professor, o que tem mais chance de cair na sua prova. Então, eu estou passando aqui a derivada pela definição. Se o seu professor passa isso em sala, pega as provas antigas e analisa se isso tem chance de cair. Se isso não vai cair para você, que ó, não se preocupa com derivada pela definição. Combinado?